Bom dia, galera. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Estamos de volta, né? Acabou o recesso, a gente está de volta nesse pique. Nessas aulas online aqui a gente vai continuar, por enquanto, gravando, tirando as dúvidas via plataforma. Vocês dão uma olhada lá também, tá? Inclusive, eu vou deixar depois desse vídeo que eu falar, vocês vão ter vídeo de apoio lá, vocês darem uma olhada, vídeo de apoio que vai servir para essa aula e para a próxima também da gente. O tema da nossa aula é a Guerra Fria e a expansão do comunismo, tá? A gente vai ver como é que esse conceito de comunismo é difundido aqui, especialmente na América, especialmente nas nossas regiões, né? No Brasil também, como ele foi visto do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de perseguição, do ponto de vista de posicionamento contra uma ala mais conservadora. Então aí tem um avanço muito grande em relação a isso que a gente precisa destacar, inclusive até para explicar o nosso cotidiano. A gente precisa entender o seguinte: todo esse conceito, essa guerra do comunismo com o capitalismo, com as alas mais conservadoras, ela se dá especialmente, né, na América e depois, consequentemente, evidentemente, no Brasil também. Então, a partir de uma coisa chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Ao final da Segunda Guerra Mundial, dois países saíram com altíssima representatividade a nível mundial, entre os quais nós tínhamos Estados Unidos, nós tínhamos União Soviética. E a gente fala que a Guerra Fria é uma guerra ideológica. Não houve um confronto bélico, não houve um tiro em cima do outro, mas houve o que nós chamamos de uma bipolarização mundial. O que é uma bipolarização mundial? Ficou dividido praticamente o mundo em duas ideologias. Essas ideologias eram conhecidas como capitalismo norte-americano, tá? E o socialista da União Soviética. Então, nós tínhamos aí o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. Como eu falei, não houve um enfrentamento bélico, mas o que houve nesse momento foi, na verdade, um afrontamento ideológico. Esses países precisavam, nesse momento, buscar apoios para firmar suas ideologias. Então, na verdade, o mundo se via dividido nesse momento. Você via, de um lado, alguns países se aliando à União Soviética, vertendo-se ao socialismo, e outrora também nós tínhamos o pessoal se dobrando e se entrelaçando economicamente, independentemente também dos Estados Unidos. Então, o mundo vivia nesse momento que nós chamamos de mundo bipolar. O mundo de um lado, capitalismo, e do outro lado, o socialismo, beleza? E é importante que a gente entenda que alguns fenômenos marcaram essa época. Que fenômenos foi esse? Primeiro, a divisão da Alemanha, que você tinha de um lado a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental era regrado sobre a União Soviética, os conceitos socialistas. E a Alemanha Ocidental virava-se e voltava-se totalmente à dependência norte-americana. E é nesse conceito que vivia o mundo praticamente, só a gente levar em consideração a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, né, a Guerra das Coreias, por exemplo, que a gente também vai ver isso mais à frente um pouquinho. Então essa divisão faz que, por exemplo, sejam criadas diversas ferramentas de pesquisa de espião, por exemplo, de espiões, pesquisas e tecnológicas. Só para ter uma noção, a corrida armamentista e tecnológica era importante. A ideia do homem à lua, né, que a gente vai deixar um vídeo aqui para vocês também, tá? Para vocês entenderem desse período, a ideia do homem à lua representava muito. O cara foi à lua, esse país foi à lua, então esse país realmente é uma potência. Então, muitos dos seus conceitos apresentados eram ideologicamente. Repito, não houve o enfrentamento bélico, um dando um tiro no outro, mas ideológico. O que gerou em alguns momentos alguns confrontos bélicos, mas aí mais por influência do que propriamente a ação de um desses países. É interessante que a gente vê alguns planos que a gente tem como destaque. O governo dos Estados Unidos criou a CIA, por exemplo, a Agência Central de Inteligência, tá? Surge também o plano Marshall, que é interessante, Marshall, né? Que é interessante que a gente tenha como destaque, que é esse que ajudava financeiramente a recuperação dos países da guerra, e especialmente, né, para poder se firmar. Então esse plano econômico também norte-americano tinha por objetivo, tá, ajudar
economicamente, o que faz também a Comecon soviética. Então os planos eles começaram a ter uma ideia de recuperação desses países. Então eles ajudavam, na verdade, para ter um conceito, uma ideia, uma busca, né, de apoio, na verdade, de firmar toda a potência norte-americana ou toda a potência soviética. Existe também nos Estados Unidos, inclusive, chamado macartismo, que é interessante que você levantasse isso, porque o McCarthy, que é o idealizador disso, dentro do conceito de macartismo, pesquisava e capturava pessoas que estavam envolvidas com o comunismo, né, o socialismo, ou que eles achavam que era espião. E aí tinham tortura, mortes, prisões e tal. Isso nos Estados Unidos foi conhecido como uma caça às bruxas, porque virou uma coisa mesmo visceral, de eu procurar quem é a ideia comunista, quem é a ideia socialista, ou quem está se aliando à União Soviética. Isso virou uma coisa que pesou muito, entende? E esse peso também foi um fato muito marcante, beleza? Só para a gente poder ter uma noção do que é isso, é bom que a gente entenda outros aspectos interessantes também. Primeiro, era uma busca de influência. Segundo, era uma busca ideológica. Terceiro, era saber que se tornaria a maior potência mundial. Então era importante as influências de outros países. Por isso a corrida armamentista, tá? A busca pelo espaço, e aí você tem uma corrida espacial interessantíssimo, tá? E o mais importante disso tudo é como eu vou ter esses outros países na minha mão. Então, ideologicamente, a Guerra Fria baseia-se, na verdade, no conceito ideológico, no conceito de expansão das suas ideias e tal. A longo prazo, a gente tem a prova viva disso, o capitalismo vence, porque há uma desintegração dos blocos socialistas e a União Soviética, que a gente vai ver mais à frente, vai ter problemas com isso. Porém, nesse momento, o conceito de Guerra Fria nada mais é do que esse que eu falei com vocês. E aí nós temos outro parênteses, que já vai ficar para a próxima aula, que eu vou deixar agora como vídeo de apoio para vocês verem, que é a ideia da Revolução Cubana, né? Che Guevara, aquela fotinha do cara barbudo que aparece por aí, as pessoas fazendo alusão. A gente vai ver muita coisa relacionada à guerra, né, voltada para a Guerra Fria. Vamos ver a União Soviética, vamos ver os Estados Unidos novamente, mas principalmente a influência dela na América, e especialmente também com a Revolução Cubana, que aí já é tema para a próxima aula. Então, inicialmente de vocês eu quero Guerra Fria, que entendam, tá? Hoje não tem trabalho, hoje não, na próxima semana vai ter. A gente está voltando agora, eu preciso que vocês peguem essa informação toda, mas na próxima aula vai ter. Então, vocês vão assistir essa aula, tá? Assistiram, estão até aqui ouvindo, e vão assistir aos vídeos de apoio que eu vou colocar aí, que é importante que vocês assistam os vídeos de apoio para que nas próximas aulas, próxima aula principalmente, que eu falo de Revolução Cubana, isso ganhe peso, tá bom? Beijos e saudades de vocês.